Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo de equilíbrio químico com o nosso módulo 1. Agora vamos dar início à segunda parte. Nessa segunda parte nós vamos estudar a constante de equilíbrio em função das concentrações. A gente representa por Kc. Kc é a constante de equilíbrio em função da concentração molar, da concentração em mol por litro, tanto dos reagentes como dos produtos. Depois de ter aprendido os conceitos fundamentais de equilíbrio químico, agora é fundamental que você entenda o que é a constante de equilíbrio e para que ela serve. O que é que a constante de equilíbrio de uma reação indica? É isso que nós vamos aprender agora. Para isso, eu coloquei aqui uma reação genérica, A mais B, produzindo C mais D. Veja que essa reação é reversível, ela é representada por uma dupla seta. Veja que ela tem duas velocidades, a velocidade da reação direta, que é a velocidade com que os reagentes se convertem em produtos, e a velocidade da reação inversa, que é a velocidade com que os produtos se convertem em reagentes. Usando um conceito que a gente aprendeu lá no nosso módulo de cinética química, vamos imaginar que essas duas reações são elementares. Tanto a reação direta é elementar, ou seja, ocorre em uma única etapa, quanto a reação inversa também é elementar, ou seja, ocorre em uma única etapa. Então vamos escrever a velocidade, a lei de velocidade dessa reação, tanto da reação direta como da reação inversa. Você sabe que a velocidade da reação direta depende da concentração em mol por litro dos reagentes. Já a velocidade da reação inversa depende da concentração em mol por litro dos produtos. E como essas reações são elementares, tanto a direta quanto a da inversa, nós aprendemos isso lá em cinética química, eu posso escrever a lei de velocidade delas simplesmente olhando para a reação. Eu posso dizer que a velocidade da reação direta é K1 vezes A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho. A concentração dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Como a reação inversa também é elementar, eu posso dizer que a velocidade da reação inversa é K2, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho, ok? Então está aí a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Isso que eu vou começar a lhe mostrar agora, tá certo? Para você entender o que é a constante de equilíbrio de uma reação em função da concentração, que é o Kc, o que interessa é a conclusão, o que nós vamos concluir juntos. Mas para você saber de onde foi que aquilo surgiu, eu vou mostrar aqui passo a passo. Então está aqui a velocidade da reação direta, está aqui a velocidade da reação inversa. No equilíbrio, essas duas velocidades, elas são iguais. Beleza. Como elas são iguais, eu vou igualar aqui as duas. Ó. K1, A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho, é igual a K2, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Eu vou dividir K1 sobre K2, ou seja, a constante de velocidade da reação direta e a constante de velocidade da reação inversa. Quem estava multiplicando o K1, ó, vem aqui embaixo. A elevado a Azinho, B elevado a Bzinho. Quem estava multiplicando o K2, vem aqui em cima. C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho. Eu vou agora dizer que K1 sobre K2, que é a constante de velocidade da reação direta, e a constante de velocidade da reação inversa, o quociente de duas constantes é uma nova constante. Então, a observação importante para você. O que é Kc? É a constante de velocidade da reação direta sobre a constante de velocidade da reação inversa. O quociente de duas constantes é uma nova constante. Então, K1 sobre K2 eu vou chamar de Kc. Como é que ficou a constante de equilíbrio em função da concentração, que é o Kc, C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho, A elevado a Azinho e B elevado a Bzinho. Está aí a constante de equilíbrio dessa reação. Eu pergunto, será que para a gente escrever a constante de equilíbrio de uma reação, nós vamos ter que ter esse trabalho todo, escrever a velocidade da reação direta, a velocidade da reação inversa, igualar as duas, dividir K1 sobre K2 e dizer que K1 sobre K2 é o Kc? Será que precisamos ter esse trabalho todo? Ou dá para a gente perceber uma regra geral? Dá para a gente perceber uma regra geral.
Que regra geral é essa, meus amigos? A constante de equilíbrio de uma reação em função da concentração em mol por litro é a concentração molar dos produtos sobre a concentração molar dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Pois é assim que a gente escreve a constante de equilíbrio de uma reação. É a concentração molar dos produtos sobre a concentração molar dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Então, a partir de agora, num exemplo como esse que eu vou lhe apresentar agora, vamos imaginar essa reação aqui. 2SO2 mais O2 produzindo 2SO3. Escreva aí a constante de equilíbrio dessa reação em função das concentrações, em função da concentração em mol por litro dos reagentes dos produtos, que a gente chama de Kc. Ora, Alexandre, é muito fácil. A constante de equilíbrio é a concentração molar dos produtos sobre a concentração molar dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Então, a constante de equilíbrio ficou sendo igual a concentração em mol por litro do SO3 ao quadrado, dividido pela concentração em mol por litro do SO2 ao quadrado, vezes a concentração do O2 elevado a 1. Então, está aí a constante de equilíbrio de uma reação. Você já sabe agora escrever, expressar matematicamente a constante de equilíbrio de uma reação em função da concentração em mol por litro dos produtos e dos reagentes. Porque a constante de equilíbrio é a concentração em mol por litro dos produtos sobre a concentração em mol por litro dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. E para qualquer reação que eu colocar, rapidinho você vai expressar, vai colocar essa expressão matemática da constante de equilíbrio. E é importante saber que o Kc é a razão entre a constante de velocidade da reação direta e a constante de velocidade da reação inversa. Mas sem dúvida você quer me fazer uma pergunta. Alexandre, para que é que serve? Para que é que serve a constante de equilíbrio de uma reação? O que é que a constante de equilíbrio de uma reação está me mostrando? Primeiro é importante que você saiba que a constante de equilíbrio, ela, para uma mesma reação, ela só varia com a temperatura. Então é muito importante você saber disso. A constante de equilíbrio, cada reação tem a sua constante de equilíbrio. Então a constante de equilíbrio, ela varia para cada reação e com a temperatura. Mas para uma mesma reação, portanto, para essa reação aqui, de produção do SO3 a partir do SO2 e do O2, ela varia com a temperatura. A constante de equilíbrio de uma reação, ela varia para uma mesma reação com a temperatura. Cada reação tem a sua constante de equilíbrio. E cada reação tem a sua constante de equilíbrio numa determinada temperatura. Porque se mudar a temperatura, muda a constante de equilíbrio. Eu vou inclusive conseguir provar para você, quando a gente estiver estudando deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, que a constante de equilíbrio, ela não varia, no caso daqui do Kc, ela não varia com a concentração. E mais na frente, quando a gente escrever também o Kp, que vai ser a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, eu vou conseguir também te provar, na matéria de deslocamento de equilíbrio, que também a pressão não influencia nem no Kc, nem no Kp. O único fator que altera a constante de equilíbrio para uma mesma reação é a temperatura. Agora, aquela pergunta, para que serve? Para que serve a constante de equilíbrio? É isso que eu vou procurar te responder agora. Ora, para você entender para que serve a constante de equilíbrio de uma reação, nós vamos retomar aqui esses três gráficos que nós já estudamos. Nós vimos que existem três possibilidades para um equilíbrio químico ser alcançado. Com mais reagentes do que produtos, com mais produto do que reagentes, ou então com as concentrações dos reagentes dos produtos sendo iguais, sendo constantes em todas as três possibilidades, né? Muito bem, vamos imaginar aqui uma reação genérica. Reagentes se convertendo em produtos. Para facilitar o nosso raciocínio, eu vou colocar aqui que o coeficiente tanto dos reagentes como dos produtos é o mesmo.
é N. Então, como é que ficaria a constante de equilíbrio dessa reação? A constante de equilíbrio dessa reação seria produto elevado a N e reagente elevado a N. Então, vamos deduzir aqui, já que os expoentes são iguais, existiriam 3 possibilidades quando a gente calculasse o valor dessa constante de equilíbrio, algo que nós vamos aprender daqui a pouco. Na terceira parte desse nosso módulo 1, nós vamos aprender a calcular o valor da constante de equilíbrio de uma reação numa determinada temperatura. Quando você calcular a constante de equilíbrio dessa reação, você pode encontrar um valor menor do que 1, maior do que 1 ou igual a 1. O que é que significaria cada possibilidade dessa? Vamos lá, me ajude, raciocine comigo. O que é que significa nesse exemplo aqui, que os expoentes são iguais a N, o que é que significa uma constante de equilíbrio menor do que 1? Ora, Alexandre, uma constante de equilíbrio menor do que 1 significa que a concentração do reagente é maior do que a concentração do produto. A concentração do reagente é maior do que a concentração do produto. Por isso que a constante de equilíbrio seria menor do que 1. Seria esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui tem uma constante de equilíbrio menor do que 1. Então, generalizando, o que é que significa uma constante de equilíbrio relativamente pequena? Valores menores do que 1, por exemplo, 10 a menos 3, 10 a menos 5, 10 a menos 9, 10 a menos 13. Alexandre, constantes de equilíbrio muito pequenas significa que a reação é altamente favorável aos reagentes. Significa que no equilíbrio tem muito reagente e pouco produto. Então, a partir de agora, é isso que você está aprendendo. Olha, uma constante de equilíbrio muito pequena, como regra, constantes de equilíbrio menores do que 1, 10 a menos 3, 10 a menos 25, 10 a menos 49, como a gente vai estudar lá em KPS, constantes de equilíbrio extremamente pequenas, significa uma constante de equilíbrio extremamente pequena, significa que a concentração do reagente é maior do que a concentração do produto. Ou seja, nós estamos nessa possibilidade aqui, ó. É um equilíbrio altamente favorável aos reagentes. No equilíbrio, tem muito reagente e pouco produto. Então já dá para você perceber que a constante de equilíbrio, ela te diz o que é que está acontecendo no equilíbrio. Como é que está a concentração relativa entre os reagentes e os produtos, de forma que constantes de equilíbrio extremamente pequenas significa que a reação é muito favorável aos reagentes. A reação inversa é muito mais favorável do que a direta. Em outras palavras, os reagentes são muito mais estáveis do que os produtos. Isso pode ser uma explicação, já que no equilíbrio tem muito reagente e pouco produto. O que é que significa uma constante de equilíbrio maior do que 1? Ora, uma constante de equilíbrio maior do que 1, já que os expoentes aqui são iguais, significa que o produto é maior do que o reagente. A concentração dos produtos é maior do que a concentração dos reagentes. Nós teríamos agora esse segundo gráfico aqui, ó. É um gráfico onde a constante de equilíbrio Kc é maior do que 1. Então, constantes de equilíbrio muito grandes, 10 a quinta, 10 a 20, significa que no equilíbrio tem muito produto e pouco reagente. Constantes de equilíbrio relativamente grandes significa que a reação direta é mais favorável. Significa que no equilíbrio você terá uma grande concentração de produto e uma pequena concentração de reagente. São equilíbrios altamente favoráveis aos produtos, ok? Constantes de equilíbrio muito pequenas, altamente favoráveis aos reagentes. Constantes de equilíbrio muito grandes, equilíbrio altamente favorável aos produtos. E nesse caso, que os expoentes são iguais, o que é que significaria uma constante de equilíbrio igual a 1? Que as concentrações dos reagentes e dos produtos são iguais. Seria esse exemplo aqui, ó. Essa constante de equilíbrio seria igual a 1, já que os expoentes dos reagentes dos produtos são os mesmos, então é porque as concentrações dos reagentes e dos produtos são iguais. É um equilíbrio igualmente favorável
aos reagentes e aos produtos, já que no equilíbrio, coincidentemente, isso é uma coincidência, as concentrações dos reagentes dos produtos são iguais, porque elas não necessitam ser iguais, como a gente aprendeu na primeira parte, quando a gente conceituou o equilíbrio químico, elas têm que ser constantes. Então tá aí, você acabou de entender para que serve a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é algo muito importante, porque ela vai nos mostrar o que é que está acontecendo no momento do equilíbrio. Ela vai lhe mostrar se lá no momento do equilíbrio você vai ter mais reagente do que produto, você vai ter mais produto do que reagente, ou coincidentemente, se as concentrações dos reagentes e dos produtos são iguais. Beleza? Então você já aprendeu para que serve a constante de equilíbrio. Nós vamos agora, para finalizar essa segunda parte, mostrar ainda mais duas coisas. Segundo, primeiro que tanto existe a constante de equilíbrio em função da concentração, que é o Kc, como existe também a constante de equilíbrio em função da pressão, que é o Kp. E, inclusive, existe uma relação matemática entre as duas. Então, isso vai ser muito bom, porque quando a gente aprender a calcular a constante de equilíbrio Kc, dá para encontrar o Kp e vice-versa, porque existe uma relação matemática entre as duas. E também eu vou fazer um aprofundamento que eu costumo mostrar para as turmas em MIITA, mas também como o nosso curso é um embasamento muito concreto, muito substancial para as turmas em MIITA, eu vou mostrar que mesmo que as reações não fossem elementares, que você viu que quando eu fui deduzir a expressão do Kc, eu imaginei que a reação direta e a inversa fossem elementares. Mas eu vou lhe mostrar que mesmo as reações não sendo elementares, isso não alteraria a expressão da constante de equilíbrio. Pois vamos então ver isso agora, ainda nessa segunda parte. Então vamos lá. Do mesmo jeito que você pode expressar a constante de equilíbrio em função da concentração em mol por litro dos reagentes dos produtos, que a gente chama de Kc, você pode expressar a constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos reagentes dos produtos. Algo que a rigor para você não é novidade, porque nós estudamos isso também em cinética química. Você viu que a expressão da lei de velocidade de uma reação também pode ser escrita em função da concentração em mol por litro e em função também das pressões parciais, pois de certo modo isso também acontece aqui no equilíbrio químico. Então mais uma vez eu coloquei aqui uma reação que você já conhece, 2 mols de SO2 reagindo com 1 mol de O2, produzindo 2 mols de SO3. Se eu pedir para você escrever a expressão da constante de equilíbrio em função da concentração, que é o Kc, facilmente você vai fazer isso. Você vai dizer que o Kc é a concentração do SO3 ao quadrado, dividido pela concentração do SO2 ao quadrado, vezes a concentração do O2 elevado a 1. Daí a expressão matemática da constante de equilíbrio em função da concentração. É a molaridade dos produtos sobre a molaridade dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Mas existe também o Kp, que é a constante de equilíbrio escrita em função das pressões parciais. Você pode dizer que o Kp é a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Agora você não coloca mais esses colchetes, né? Porque esse colchetezinho você já sabe que significa concentração em mol por litro. Você coloca um pezinho de pressão. Pressão parcial do SO3 ao quadrado, dividido pela pressão parcial do SO2 ao quadrado, vezes a pressão parcial do O2. Então está aqui o Kc e está aqui o Kp. Constante de equilíbrio escrita em função da concentração, constante de equilíbrio escrita em função das pressões parciais. Muito bem. Existe, portanto, o Kp e o Kc, e existe uma relação matemática entre os dois. Essa relação a gente pode até deduzir, mas eu vou só mostrar como é possível essa relação. Vou escrever aqui, ó, a equação de Clapeyron. PV igual a nRT, que você já conhece lá do nosso assunto de gases, que nós já estudamos. Vamos imaginar que você vai trabalhar com a pressão parcial do O2. Se você for trabalhar com a pressão parcial do O2, você tem que trabalhar com o número de mol do O2. Vou passar o volume dividindo. Se você passar o volume dividindo,
você vai ver que a pressão parcial do O2 é o número de mol do O2 sobre o volume vezes RT. O que é o número de mol do oxigênio dividido pelo volume? É a molaridade do oxigênio. A pressão parcial do oxigênio é a molaridade do oxigênio vezes RT. Isso aqui é muito importante, ó, porque é uma relação que existe entre a pressão parcial de um gás e a sua concentração em mol por litro. Então é daqui, fazendo uma substituição matemática, que eu consigo relacionar o Kp e o Kc. Ó. Porque a pressão parcial de um gás, eu posso escrevê-la em função da concentração em mol por litro vezes RT. Então, fazendo a substituição matemática, você chega nessa expressão aqui, ó. Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Essa é uma expressão muito importante. Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. O que é o Kp? Constante de equilíbrio escrita em função das pressões parciais. Kc, constante de equilíbrio escrita em função das concentrações em mol por litro. O R é a constante dos gases. Se a pressão for em atm, o R é 0,082. Se a pressão for em milímetros de mercúrio, o R é 62,36, 62,4, 62,3, dependendo do que der lá na prova. A temperatura, obrigatoriamente em Kelvin. E o que é esse ΔN? Esse ΔN, ó, é o número de mol dos produtos sobre o número de mol dos reagentes. Com um detalhe muito importante, viu? Na expressão do Kc, nós vamos aprofundar isso, você coloca como regra gasoso, os estados físicos gasoso e aquoso. Já na expressão do Kp, como Kp é pressão, você só coloca substâncias gasosas. Então, esse ΔN é o número de mol dos produtos sobre o número de mol dos reagentes, com um detalhe muito importante, somente para gases. Esse ΔN é só para gás. Nesse nosso exemplo aqui, ó, quanto é que seria o ΔN? Número de mol dos produtos? 2. Número de mol dos reagentes? 3. O ΔN seria menos 1. Só conta as substâncias no estado gasoso na hora de calcular esse ΔN. Somente para gases, essa limitação é por causa do Kp. Na expressão do Kp, você só pode incluir substâncias gasosas, substâncias que estejam na fase gasosa. De certa forma, a gente também falou isso lá na cinética química. Por isso que o capítulo de equilíbrio, é lógico, só pode ser estudado depois do capítulo de cinética, depois que você aprendeu todos aqueles conceitos lá, ok? Então, Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Veja que nessa expressão, até para você associar, né, o Kp vem primeiro. É Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. O Kp vem primeiro. Então, a partir de agora, quando a gente iniciar a terceira parte desse nosso módulo 1, que eu vou te ensinar a calcular a constante de equilíbrio, tanto o Kc quanto o Kp, quando você calcular um, eu posso te pedir agora o outro, desde que eu te dê a temperatura, né? Porque encontrado o Kc, dá para encontrar o Kp e vice-versa, a partir dessa relação matemática. Quero te mostrar algo interessante a partir de um exemplo que eu já vi que caiu numa prova e eu quero te mostrar agora. Observe agora esse exemplo que eu já vi em uma prova que foi muito interessante e que vai servir para a gente aprender algo muito importante. Você tem aqui o carbono sólido reagindo com oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso. Como regra, na expressão do Kc, você deve incluir gasoso e aquoso. Como regra, sólidos e líquidos não devem ser considerados, do mesmo modo que você aprendeu lá na cinética. Daqui a pouco eu vou lhe mostrar um caso em que o estado líquido é considerado, mas como regra, somente gasoso e aquoso. Já no Kp é muito mais fácil. No Kp só considera gasoso. Sólidos, líquido e aquoso
não devem ser considerados, ok? Então, no KC, só considera gasoso e aquoso, como regra, e no KP, somente gasoso. Então, observe, aqui nós temos a fase sólida, né? Ok, então esse sólido não entraria nem na expressão do KC, nem na expressão do KP. Aí observe como é que ficaria a relação entre os dois. Você sabe que KP é igual a KC vezes RT elevado a ΔN. Vamos calcular o ΔN. O ΔN é o número de mol dos produtos, que é 1, menos o número de mol dos reagentes, que também é 1, que dá 0, porque só conta gás nesse ΔN. Pessoal, o que é que significa o ΔN ser 0? Hein? Qual é a consequência importante do ΔN ser 0? A consequência importante é que o KP vai ser igual a KC vezes RT elevado a 0. Ora, lá da matemática nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é 1. Então a consequência é que o KP e o KC são iguais. Então isso é muito importante, nunca esqueça disso. Se o ΔN for 0, ou seja, se os números de mols gasosos dos reagentes e dos produtos forem iguais, o ΔN será 0. E como consequência, o KP e o KC serão iguais, ok? Então, sempre que o ΔN é 0, o KP e o KC são iguais, é o primeiro aprofundamento que eu quero fazer contigo aqui, já que agora a gente já está estudando tanto o KC quanto o KP. Se o ΔN for 0, e a gente só considera substâncias na fase gasosa, por isso que eu risquei aqui, ó, carbono sólido, qualquer outro estado físico, você não considera nesse ΔN, somente gás. Se o ΔN for 0, o KP e o KC serão iguais. Vou lhe mostrar agora algumas reações onde geralmente os alunos têm dificuldade para escrever a expressão do KC e do KP, e eu quero que isso não aconteça com você. Para fazer esse aprofundamento com você, é importante eu lhe dizer que existem dois tipos de equilíbrios. Os equilíbrios podem ser classificados em dois grandes grupos: os equilíbrios homogêneos e os equilíbrios heterogêneos. Equilíbrios homogêneos, como o próprio nome já está dizendo, são aqueles equilíbrios onde os reagentes e os produtos formam uma única fase. Geralmente os equilíbrios homogêneos são ou todos os participantes gasosos, que aí só formam uma fase, ou todos os participantes aquosos. Todas as substâncias estão dissolvidas em água e, portanto, só formam uma única fase. Então, os equilíbrios homogêneos são aqueles equilíbrios onde todos os participantes formam uma única fase. Geralmente, todos os participantes serão gasosos ou, então, todos os participantes serão aquosos. Ok. Mas existe também o equilíbrio heterogêneo, que são aqueles equilíbrios onde os reagentes e os produtos vão formar mais de uma fase. Como regra, nos equilíbrios heterogêneos, nós teremos substâncias na fase sólida. Então aqui, ó, os dois primeiros exemplos são equilíbrios heterogêneos. Nós temos aqui alguns participantes sólidos e um gás. E o exemplo 2 é a reação, o exemplo 1, ao contrário, é a reação inversa. Então, alguns alunos têm mais dificuldades de escrever a expressão tanto do KC quanto do KP nos equilíbrios heterogêneos. Que nos equilíbrios homogêneos, todos os participantes gasosos, todos aquosos, na hora de escrever o KC fica fácil, porque gasoso e aquoso todos são incluídos na expressão do KC. E se o equilíbrio for heterogêneo? Então, olha o primeiro exemplo, é uma reação muito conhecida, é a reação de decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio, que é a cal viva ou cal virgem, e gás carbônico, que é o CO2. Esse exemplo é interessante, ó, porque na hora de escrever tanto o KC quanto o KP, os participantes sólidos não serão incluídos. Então, esses participantes sólidos aqui, ó, não serão incluídos. Como é que fica, então, o KC, já que só sobrou aquele produto? É produto sobre reagente, mas não tem mais reagente. O reagente não será incluído. Então, o KC fica apenas a concentração em mol por litro do CO2. E o KP fica a pressão parcial do CO2. Daí tanto o KC quanto o KP. E se for o contrário, a reação inversa agora, CaO e o CaCO3 serão cancelados, né? Não serão incluídos. E aí, Alexandre, é produto sobre reagente, mas o produto foi totalmente cancelado agora. Como é que fica?
fica 1 sobre. O Kc é 1 sobre a concentração em mol por litro do CO2 e o Kp é 1 sobre a pressão parcial do CO2, ok? Então, sempre que tiver pelo menos um participante gasoso, dá para escrever também o Kp, tá bom? Ok, e aqui eu vou colocar um exemplo, que é um exemplo clássico. Na prática, é o único exemplo que você tem que se preocupar, que é um exemplo onde um participante líquido é incluído no Kc. Primeiro, já lhe digo que no exemplo 3 não dá para escrever o Kp. O Kp só pode ser definido se na reação tiver pelo menos um gás. Então, você não tem como escrever o Kp. Não tem sentido você querer expressar a constante de equilíbrio do exemplo 3 em função da pressão parcial, porque não tem nenhum participante gasoso. Você pode expressar a constante de equilíbrio em função da concentração. Mas, Alexandre, todos os participantes são líquidos. Inclusive, é uma reação muito conhecida lá na química orgânica, que é a esterificação. Um ácido carboxílico reage com álcool para produzir um éster e água. É a reação de esterificação. O ácido acético, o etanóico, reagiu com o metanol, produzindo o acetato de metila e água. Nessa reação, o líquido entra na expressão do Kc. Um líquido não entra na expressão do Kc quando ele é solvente. Geralmente, a água, quando está num reagente, é o solvente. Mas se não tiver, se o líquido não for solvente, como aqui não é, você misturou o ácido carboxílico com o álcool, nenhum dos dois é solvente. Produziu um éster e água, inclusive nem a água aqui é solvente, porque ela foi produzida na reação. Então, o único exemplo que na prática você tem que se preocupar, que eu já vi cair no ensino médio, na Unicamp, na FUVEST, em outros vestibulares, é a reação de esterificação, que os participantes são líquidos e todos, inclusive a água, serão expressos no Kc. Como é que fica então a constante de equilíbrio dessa reação em função da concentração? Vai entrar o éster, a água e também os produtos, o ácido carboxílico e o álcool, ok? Então não esqueça, na esterificação, mesmo que na prova ele coloque todos os participantes na fase líquida, é um caso em que o líquido não é solvente e, portanto, deve ser incluído no Kc. Lembre-se, nós já falamos tudo isso lá em cinética, né? Quando um líquido é solvente, ele não entra na lei de velocidade e também não entraria na expressão do Kc. Tá certo? São as mesmas regras que você aprendeu para a cinética e agora eu estou, de certa forma, relembrando e mostrando que se aplica também no caso do Kc e do Kp. Kc, gasoso e aquoso. Quando os líquidos não forem solventes, eles serão incluídos. O exemplo clássico é na esterificação. No Kp, tem que ter pelo menos um gás para você expressar o Kp. Tá bom? Beleza, então nós já sabemos escrever o Kc, o Kp, já sabemos uma relação matemática entre os dois e já sabemos diferenciar equilíbrios homogêneos e heterogêneos. E nesses dois primeiros casos, que são equilíbrios heterogêneos, né, nós conseguimos inclusive expressar tanto o Kc quanto o Kp. E no caso da esterificação, que todos os participantes são líquidos, eles entram na expressão do Kc. Vamos agora para aquele aprofundamento que eu te disse. E se a reação não for elementar? Inclusive, vou lhe mostrar algumas relações matemáticas envolvendo Kc e Kp. Vamos para isso, que é a nossa última parte dessa parte 2.